Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria estar com vocês nesta noite, adorando o nome do nosso Deus, a razão da nossa existência, o motivo da nossa alegria, a esperança dos nossos dias. Nós estamos aqui reunidos porque nós precisamos de Deus, porque nós cremos em Deus, porque nós seguimos a Deus, porque nós desejamos anunciar a verdade do nosso Deus, seja perto, seja longe. E estamos aqui ao redor do Senhor Jesus, aquele que dá significado à nossa vida, nosso amado, nosso Redentor. E eu louvo muito a Deus por suas vidas. Muito obrigado, pastor Jorge, por este convite precioso, estar com vocês. Acompanho a igreja à distância com ações de graças e vejo como vocês amam a Cristo, amam a palavra de Deus e amam a obra missionária. Que o Senhor possa fortalecer cada um de vocês, cada irmão, cada irmã, no Senhor Jesus, de acordo com o momento onde vocês se encontram agora, como está o seu coração, para que Deus possa fortalecê-los, em nome do Senhor Jesus. Abram comigo as suas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, nós leremos do versículo 16 até o versículo 20, Mateus 28, versículos 16 a 20. E nós iremos partilhar, pela graça de Deus, nessa noite, sobre os fundamentos da missão. Os fundamentos da missão. Permitam-me antes ambientá-los nesse texto. Essa parte final do Evangelho segundo Mateus, ele está alojado em um momento na vida dos discípulos do Senhor Jesus, em que eles se encontravam entre a convicção da morte de Jesus e a esperança da sua ressurreição. Se alguém abordasse os discípulos naquele momento e perguntasse aos discípulos, Jesus morreu? Eles responderiam, sim, temos certeza absoluta que Jesus morreu. Nós estávamos lá, nós vimos o sangue derramado, nós percebemos o seu último suspiro, Jesus morreu. Mas antes de morrer, Jesus deixou a promessa da sua ressurreição. E Jesus ressuscitou, apareceu às mulheres, primeiramente tiveram aquele encontro com o anjo do Senhor, depois com o próprio mestre, e ele então enviou pelas mulheres um convite aos discípulos, para que os discípulos encontrassem Jesus ressurreto, vivo, em um ponto na Galileia. E ali os discípulos recebem essa mensagem: Jesus morreu, temos certeza, e nós temos a esperança que ele iria ressuscitar. A mensagem é: ele ressuscitou, ele está vivo, e ele está nos convidando para uma conversa, para um encontro lá na Galileia. E eles partem para a Galileia, os 11 discípulos. E é justamente neste contexto que encontramos esse capítulo 28, no final do capítulo 28. E eles veem o Senhor Jesus, e diz a palavra de Deus que eles adoram a Jesus, reconhecem que é Jesus. Mas diz a palavra de Deus que eles também duvidam. E é um texto curiosíssimo, o versículo 17 que nós leremos, pois eles adoram a Jesus, mas eles também têm dúvidas, duvidam de Jesus. E é curioso, pois nós não estamos aqui pensando sobre quaisquer homens, mas trata-se daqueles que caminharam e conheceram e andaram com Jesus durante 3 anos. Estes homens viram Jesus pregando a palavra de Deus, eles viram Jesus curando os enfermos, eles viram Jesus expulsando demônios, eles viram Jesus ressuscitando mortos, e agora veem Jesus ressurreto e adoram, mas também duvidam. E é justamente neste contexto, destes homens que adoram, mas duvidam, que o Senhor Jesus lhes entrega o que passou a ser conhecido como a grande comissão. Isso é mais uma vez curioso. Jesus não os chama para dizer: vocês não estão prontos, vocês têm dúvidas, deixemos para outro momento. Jesus lhes entrega a missão de fazer discípulos em todas as nações. Isso nos mostra, irmãos e irmãs, que Deus não chama apenas aqueles que são fortes e aqueles que estão prontos, mas Deus chama também os fracos e os duvidosos,
e os prepara na caminhada. É na caminhada que somos preparados, é na caminhada que somos fortalecidos, é na caminhada que Deus nos dá uma fé mais forte e mãos que podem semear a sua palavra. Portanto, leiamos neste contexto e com esse contexto em mente, capítulo 28, fiquemos de pé uma vez mais para lermos a palavra de Deus, o capítulo 28, os versos 16 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Versículo 17, todos juntos. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, todos juntos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eis que estou convosco, quando, meus irmãos? Todos os dias, até a consumação do século. Senhor, nós estamos aqui reunidos porque precisamos do Senhor, amamos o Senhor e temos a esperança que o Senhor não apenas aumente a nossa fé, mas possa usar a cada um de nós com os dons, os talentos, as oportunidades que o Senhor mesmo nos dá, para na nossa vida diária glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração sincera. Fala a cada um de nós, edifica o nosso coração, usa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com suas Bíblias bem abertas comigo nesse texto, por favor. Nós encontramos justamente nessa chamada grande comissão, dos versículos 18 ao versículo 20, Jesus, ele repetindo a mesma palavra 4 vezes, com as suas variações, a palavra toda. Ele diz que justamente toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. O Senhor Jesus, ao entregar a grande comissão, o Senhor Jesus, ao sintetizar a missão da igreja para os seus discípulos, ele parece trazer junto a esses discípulos os fundamentos da missão. E nós pensaremos nesse momento na palavra, no texto de Deus, da palavra de Deus, nesses 4 fundamentos. E parece-me que o primeiro fundamento está claríssimo, logo no versículo 18, e o primeiro fundamento é a autoridade. Versículo 18, lemos assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão da igreja, ela é cristocêntrica, ou seja, nós somos chamados a crer em Jesus, a amar a Jesus, a caminhar com Jesus, a servir a Jesus e a proclamar o nome do Senhor Jesus. O centro da missão não são os missionários, o centro da missão não são os pastores, não são as igrejas, não são os programas, não são os projetos, nem são os povos não alcançados. O centro da missão é o próprio Senhor Jesus. E nós cumprimos a missão na autoridade do próprio Senhor Jesus. Ele não diz que lhe foi dada alguma autoridade, mas ele inicia esse primeiro fundamento da grande comissão dizendo que lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus não é apenas o conteúdo do Evangelho, mas é Jesus quem confere autoridade à sua igreja para pregar o Evangelho. Observem comigo, em Efésios capítulo 1, versículo 21, nós lemos que Cristo reina sobre todos os principados e potestades, poder e domínio. Ou seja, nenhum ser possui mais autoridade do que o Senhor Jesus. Em Colossenses 1, 13 e 14, nós lemos que Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. Portanto, a autoridade de Cristo é maior do que as próprias trevas. Em João capítulo 1, versículo 12, nós lemos que Cristo dá autoridade aos que crerem, e esse versículo é fantástico.
Cristo dá autoridade aos que creram para se tornarem filhos de Deus. Somente Cristo tem autoridade para salvar. Não são palavras humanas, não são igrejas humanas, não são programas missionários, mas é na autoridade de Cristo que somos salvos. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, nós lemos que é na autoridade de Cristo que os discípulos, que a igreja do Senhor Jesus é enviada. Portanto, nós temos a autoridade do Senhor Jesus. Somos como igreja revestida da autoridade do Senhor Jesus. Mas nós temos a autoridade do Senhor Jesus para fazer apenas uma coisa em nossas vidas: fazermos a vontade de Deus. Você e eu, como igreja, nós somos revestidos da autoridade de Jesus, pois Ele detém toda a autoridade, mas nós não temos a autoridade de Cristo para realizar os nossos sonhos, nossos pensamentos, coisas da nossa cabeça. Nós temos a autoridade de Cristo para fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus. E nós podemos, numa perspectiva da obra missionária, levantar aqui essa pergunta: com que autoridade nós podemos atravessar a rua, bater a porta da casa do nosso vizinho e dizer que há apenas um nome sobre o qual importa que sejamos salvos, e o nome é Jesus? Com que autoridade nós podemos conversar com um ateu e dizer: você está enganado, porque existe um Deus, existe uma verdade, existe uma salvação, e ela é Jesus? Com que autoridade podemos atravessar o mundo onde há milhares de crenças, e milhares de deuses, e milhares, e se não milhões de práticas religiosas, e dizer que vocês estão enganados, pois há apenas um Deus, há apenas um Redentor, há apenas uma salvação, há apenas um nome, e é o Senhor Jesus? Com que autoridade? Não é na autoridade da nossa intelectualidade, do nosso convencimento humano, da nossa prática religiosa, é na autoridade do Cordeiro Jesus, que tira o pecado do mundo, é na autoridade de Cristo que nós podemos cumprir a missão. Não na autoridade da igreja, não na nossa própria autoridade, é na autoridade do Senhor. E parece que nessa dinâmica do Senhor Jesus, chamando os seus discípulos para se tornarem sal que salga e luz que brilha, e enviando os seus discípulos para fazerem outros discípulos em todas as nações, esse primeiro fundamento, ele é essencial, é na autoridade de Jesus. E à medida, olhe bem para mim nesse momento, à medida que você e eu caminhamos na nossa vida, nos nossos dias, debaixo da autoridade de Jesus, desejando na autoridade de Jesus fazer a vontade do Pai e sermos usados por Ele, como Ele deseja, nós somos assim fortalecidos. Pois a autoridade de Cristo é dada à igreja para fortalecer a igreja, para fazer a vontade do Pai. A pergunta não é se nós somos capazes, a pergunta é se é a vontade de Deus. Eu me lembro que vários anos atrás, eu fui convidado a pregar em um encontro de igrejas evangélicas no sul da França, uma região onde há poucos evangélicos, há poucas igrejas pequenas, mas a cada 1 ou 2 anos eles têm a prática de se reunirem e fazem ali um encontro no final de semana. E fui convidado para partilhar com aqueles irmãos e irmãs a palavra de Deus em um sábado, aliás, uma sexta, sábado e domingo. Eu não falo francês, então precisava de um tradutor, de um intérprete do inglês para o francês, e ali então eu consegui um intérprete perfeito. Era um rapaz que era estudante de teologia, ele amava a pregação bíblica, e ele era fluente no inglês e no francês, aquela pessoa perfeita. E eu fiquei muito contente que eu tinha aquele tradutor, aquele intérprete, e a cada dia eu sentava com ele durante a tarde, nós repassávamos o sermão inteiro, eu tirava ali algumas dúvidas, ele pensava nas melhores palavras em francês, eu pregava à noite, ele traduzia, e foi uma benção na sexta-feira, Deus abençoou também no sábado, mas no domingo seria o dia principal, porque todas as igrejas estariam reunidas. E ali eu estava pronto, já havia passado o sermão com aquele intérprete naquela tarde, e poucos minutos antes do culto,
O coordenador daquele encontro, ele me procurou e disse: Ronaldo, não fique preocupado, mas o intérprete teve um imprevisto, ele não poderá participar nessa noite. E eu fiquei assim um pouco assustado, como faremos? Ele disse: não se preocupe, já enviei aqui um SMS para um grupo de irmãos e irmãs para ver se alguém se voluntaria para fazer a tradução. E ele, olhando o seu celular, disse: sim, uma irmã, ela foi voluntária. Eu já ouvi falar dessa irmã, ela está chegando aqui na igreja. É uma senhora aposentada, parece que já trabalhou com isso e já está aposentada já há mais de 20 anos, mas ela se prontificou a fazer a tradução nessa noite. E ela entrava assim naquele local, naquele salão, uma senhora mais idosa, com a sua bengala, caminhando vagarosamente. Eu fui em sua direção, conversei com ela, a cumprimentei. Ela respondeu, mas ela falava de maneira tão baixinha, ela apenas sussurrava, eu não ouvia o que ela falava. Eu disse: senhora, gostaria de sentar? E ela sentou-se ali. Eu falei: como você está? Ela respondia: eu não ouvia a sua voz. Eu disse: olha, eu tenho aqui um sermão já preparado com as notas principais. A senhora gostaria de passar os olhos e ver qual é o tema dessa noite? Ela olhou para mim, ela sorriu e com aquela voz bem baixinha, ela disse: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. Aí eu comecei a me preocupar. Eu falei: mas temos aqui pelo menos o texto bíblico. Eu queria falar com a senhora qual é o texto bíblico que eu vou ler nessa noite. Ela olhou para mim, ela sorriu novamente, repetiu a mesma frase: meu jovem, não se preocupe, vai dar certo. E eu comecei a orar. E meus irmãos, na hora da palavra do sermão, eu estava nervoso, eu pensei: não vai funcionar. Ela fala tão baixinho que as pessoas não vão ouvir. Ela não viu nem o texto, nem as notas, como isso vai funcionar. Eu ajudei a subir, ela encostou ali a sua bengala, eu ajeitei o seu microfone, eu comecei a falar, e eu nunca vi uma pessoa traduzir tão bem como aquela senhora naquela noite, no tom certo, no ritmo certo, e do meio para o final do sermão, quando a gente se empolga e fala mais rapidamente, eu terminava uma frase e ela terminava a frase comigo, uma coisa assim fantástica. E ali depois daquela conclusão, daquela pregação, sentei-me ao meu lado e disse: muito obrigado pelo seu trabalho. Ela olhou para mim, sorriu mais uma vez, e ela disse essa frase, e é justamente essa frase que eu quero deixar com vocês. Ela disse: Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. Isso é verdade. A questão não é se temos forças, mas se é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, vá em frente, meu irmão, vá em frente, minha irmã. Você inicia, Deus te fortalece, Deus abre a porta, Deus capacita, Deus orienta, Deus dá autoridade. Nós somos um povo revestido de autoridade para fazer a vontade de Deus. Ela olhou para o relógio e disse: já está bem tarde, passou da minha hora de dormir, saiu rapidamente. E aquele coordenador do congresso, ele disse: Ronaldo, ela se apresentou, ela disse quem ela é. Eu falei: não, ela não falou nada sobre si, apenas o seu nome. E ele disse: ela era a tradutora do Billy Graham, quando ele vinha pregar na França na década de 70. Deus sempre nos fortalece quando fazemos a sua vontade. No final do dia, a única pergunta que você e eu precisamos fazer a Deus em relação à missão, ou seja, aquilo que Ele coloca em nossas mãos para ser vivido e ser feito no nosso dia a dia, a única pergunta é esta: qual é a tua vontade, Senhor? Qual é a tua vontade, Senhor? O primeiro fundamento da missão, portanto, é a autoridade. Não é a nossa autoridade, não é a autoridade de alguns, mas é a autoridade do Senhor Jesus. O segundo fundamento da missão, nós encontramos no versículo 19, e no versículo 19 nós lemos assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se o primeiro fundamento da missão é a autoridade de Cristo, o segundo fundamento da missão é a obediência da igreja. O Senhor Jesus está dizendo aos discípulos e toda a sua igreja: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, em todos os lugares, entre todos os povos, falantes de todas as línguas.
nos confins da terra, seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo. Agora observem, o Senhor Jesus está dizendo, falando isso com os discípulos de uma maneira própria. Aqui ele utiliza a expressão ide e fazei discípulos. É certo que em uma análise textual mais acurada, nós veríamos que o imperativo neste texto é justamente o fazei discípulos, não o ide. O ide aqui no original grego é o que é chamado de auristo. Porém, o que nós encontramos aqui é que aquilo que a gramática chama de duplo imperativo, ou seja, você precisa fazer discípulos de todas as nações, e para que você faça discípulos de todas as nações, é preciso ir, é preciso sair, é preciso se deslocar, é preciso conhecer gente nova, é preciso bater a porta do vizinho, é preciso cruzar aquele rio, é preciso cruzar aquela estrada, é preciso ir para outro continente. O imperativo é fazer discípulos, mas para que eles sejam feitos, é preciso que a igreja vá, ide e fazei discípulos. Por outro lado, o que dá significado ao ide não é a viagem, mas é justamente o propósito. O ir sem fazer discípulos não é missões. O ir sem fazer discípulos é uma viagem. O ir sem fazer discípulos pode ser turismo. Mas quando a igreja se move, como a igreja do Senhor Jesus, do outro lado da rua e do outro lado do mundo, para fazer discípulos, essa igreja cumpre a missão que Deus nos confiou. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu gostaria da sua atenção por alguns minutos para nós pensarmos em um assunto, que é o assunto da vocação, que está ligado a este mandamento, essa comissão do Senhor Jesus, ide fazer discípulos. Essa missão não é apenas para os 11 discípulos, mas para toda a igreja do Senhor Jesus. É importante primeiramente lembrarmos que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Você não precisa ter um curso de teologia, uma experiência de 2 décadas de vida cristã, ou ler aqueles 50 livros principais sobre evangelização, para você ser usado por Deus. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Se nós conciliarmos as cartas paulinas, nós vamos perceber que todos os salvos em Cristo, eles são chamados por Deus para pelo menos 7 práticas espirituais. A primeira é a palavra, é a leitura e meditação na palavra de Deus. A segunda é a adoração, seja individual ou coletiva, seja privada ou pública, como em um culto como este de adoração ao Senhor. A terceira prática é a comunhão, é nós caminharmos com aqueles que amam o Senhor Jesus. A quarta prática é a oração, é nós termos uma vida de diálogo com o Pai em nome do Filho Jesus. A quinta, a santidade, nós buscarmos de maneira intensa e intencional um coração puro que agrada a Deus. A sexta prática, as boas obras, é abraçar o aflito e o necessitado, é chorar com quem chora, é socorrer aquele que está desesperado. E a sétima prática é a evangelização. Com as nossas palavras e com as nossas ações, nós mostramos ao mundo quem é Jesus e o que Ele fez por nós. 7 práticas espirituais para todos os salvos, não apenas pastores, missionários, anciãos da igreja, mas para todos os salvos. Se você é salvo no Senhor Jesus, você é chamado por Deus para a palavra, a adoração, a comunhão, a oração, a santidade, as boas obras e a evangelização. Porém, em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós lemos que, sim, todos os salvos em Cristo são chamados por Deus, mas no meio de todos, Deus também chama alguns para que certas coisas possam acontecer. Em Efésios 4:11, Paulo diz que o Senhor Jesus chama alguns, no meio de toda a igreja, para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. E no contexto do capítulo 4, ele chama a todos os salvos, e no meio de todos ele chama alguns para ministérios específicos,
para que duas coisas possam acontecer. Isso é fantástico. Duas coisas principais. Em primeiro lugar, para que a igreja do Senhor Jesus seja edificada. E em segundo lugar, para que o evangelho de Cristo se espalhe por toda a terra. Por isso, se você é salvo no Senhor Jesus, você é chamado por Deus para ser sal que salga, para ser luz que brilha, onde você mora, no seu condomínio, na sua rua, no seu escritório, na universidade, com as pessoas que você vai se encontrar essa semana. E no meio de todos, Deus também chama alguns para serem pastores, para serem missionários, para que a igreja local seja edificada e para que o evangelho chegue, como dizia o reformador John Knox, como uma pedrinha lançada bem longe, chegue onde o evangelho permanece ainda desconhecido. Portanto, o primeiro fundamento da missão é a autoridade de Cristo. O segundo fundamento da missão é a obediência da igreja. Mas essa grande comissão foi dada pelo Senhor Jesus à sua igreja cerca de 2000 anos atrás. Mais de 500 anos da Reforma Protestante. Centenas de milhares de igrejas protestantes evangélicas espalhadas por todo o mundo. Portanto, meu irmão, minha irmã, é injustificável que ainda em nossos dias haja 7.000 povos que pouco conhecem do Senhor Jesus. É injustificável que dentre esses 7.000 povos, 3.000 povos, onde não há um cristão conhecido entre eles. É injustificável que haja ainda mais de 1.600 línguas sem um versículo bíblico traduzido em seus idiomas, 1.600 línguas, sem João 3,16, sem nada. É injustificável que haja ainda quase 10.000 comunidades ribeirinhas e indígenas em nosso país, onde não há uma igreja do Senhor Jesus. É injustificável que haja ainda pessoas perto ou longe, no meio de uma igreja que conhece a Cristo, que ouve a palavra de Cristo, que adora a Cristo, que entende o que é a missão, pessoas que pouco ou nada, muitas vezes nada, ouviram falar do Senhor Jesus. Eu me lembro em uma viagem missionária no Himalaia, há vários anos atrás, estava ali com um guia missionário, estávamos em uma parte alta das montanhas, e ali em um dia claro, sem nuvem, com um sol brilhante, dá para vermos aqueles vales à nossa frente, lá embaixo, e dá para ver dezenas e dezenas e dezenas de cidades e povoados. E ele disse: Ronaldo, nessas dezenas e dezenas e dezenas de cidades e povoados, aqui nesse local, nós não temos notícia da existência de nenhum cristão entre eles. Nenhum cristão entre eles. O primeiro fundamento da missão é a autoridade. E a autoridade é de quem, irmãos? É de Cristo. O segundo fundamento da missão é a obediência. E a obediência é da igreja. É sua e minha. Somos chamados para obedecer. Se você tem prazer em pregar o evangelho de Deus, louvado seja Deus, pregue por prazer. Se você tem alegria em falar de Jesus, louvado seja Deus, fale com alegria. Mas se lhe faltam prazer e alegria, pregue por obediência ao nosso Deus. No versículo 20, nós encontramos o terceiro fundamento da missão destacado pelo Senhor Jesus. O primeiro é a autoridade de Cristo, o segundo é a obediência da igreja, o terceiro é a doutrina. Pois no versículo 20, Jesus nos diz como fazer discípulos, e ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensino, doutrina. É justamente por meio deste ensino da palavra de Deus que aquelas pessoas que vêm ao Senhor Jesus, compreendem quem é Jesus, passam a amar e a seguir e a servir o Senhor Jesus. Nós precisamos ensinar, não é apenas lançar a palavra sobre Cristo, é ensinar as pessoas a seguirem o Senhor Jesus. É interessante que essa palavra
doutrina no Novo Testamento, ela está ligada ao ensino da palavra de Deus. John Stott, ele dizia que doutrina é aquilo que compreendemos, cremos e seguimos na palavra de Deus. Ou seja, aquilo que compreendemos na palavra de Deus, aquilo que passamos a crer na palavra de Deus e aquilo que, compreendendo e crendo, nós aplicamos na nossa vida diária. É doutrina, é ensino. Mas observem, em primeiro lugar, que nós somos chamados por Cristo a fazermos discípulos de Cristo e não nossos. Isso precisa ser aqui bem explicado, especialmente no meio de uma teologia, às vezes, mais antropocêntrica, em alguns movimentos evangélicos. Isso precisa estar bem claro, porque o que o Senhor Jesus diz é: ide e fazei discípulos, mas não são discípulos deles, são discípulos de Cristo. São discípulos de Cristo, não são seguidores nossos, são seguidores de Cristo. Eu estou convencido, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos falar menos sobre nós e mais sobre Cristo. Nós precisamos levantar menos a nossa própria bandeira e precisamos levantar mais alto, é a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos fazer discípulos, é do Senhor Jesus, é amar o Senhor Jesus, seguir o Senhor Jesus, é servir o Senhor Jesus, fazer discípulos do Senhor Jesus, no momento em que a igreja de Cristo está encantada com Cristo. Nós não temos nem tempo para muitas picuinhas, para muitos debates, para muitos conflitos, pois nós estamos encantados com o Senhor Jesus, e aqueles discípulos que vêm e se juntam a nós para seguir a Jesus, se tornam discípulos também encantados com o próprio Senhor Jesus. Com o próprio Senhor Jesus. Nosso irmão estava lembrando aqui antes do culto, na sala do pastor, do encontro do CONPLEI, Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, em 2008. Foi um encontro muito significativo, aqui no acampamento da Igreja Presbiteriana Monte Sião, e o cacique Henrique Terena, juntamente com o nosso irmão Paulo Nunes, eles me telefonaram um dia e disseram: Ronaldo, será que você pode nos ajudar a organizar um encontro indígena? Isso foi em 2008. Eu disse: olha, eu nunca organizei bem essas coisas, eu posso participar. E eles falaram: bem, precisamos de um lugar e precisamos de estrutura para aqueles que irão chegar naquele congresso. E quando pensamos em um encontro assim, a primeira pergunta que nos vem à mente é: quantos irão participar, não é isso? E eu falei: Henrique, quantos indígenas devemos esperar? Ele falou: mais ou menos assim, entre 300 a 3 mil. Você pensa uma média e vamos trabalhar. E ali nós preparamos o local para mais ou menos umas 1.500 pessoas. Locais para atarem as suas redes, alimento, etc. E a estrutura estava ali bem preparada. Tamanha foi a nossa surpresa que um dia, antes de começarmos aquele congresso, apenas 12 indígenas haviam feito a inscrição. E aí nós nos desesperamos, não é? 12 indígenas, estamos preparados para mais de 1.200. No dia daquele congresso iniciar, havia ali mais de 1.200 indígenas de 47 tribos aqui no Brasil, louvando o nome do Senhor Jesus. Foi um tempo assim muito, muito especial. O que mais me chamou a atenção foi o dia final, porque no dia final eles finalizaram com a ceia do Senhor. E ali eu estava trabalhando, preparando aí para aquilo que iria acontecer no dia seguinte, todos iriam partir. E eu olhei para aquela tenda, mais de 1.200 indígenas em uma grande roda, misturados, de mãos dadas, abraçados, todos ao redor ali daquela mesa onde haveria a ceia do Senhor, todos ao redor do Senhor Jesus. Pessoas que muitas vezes não falavam a língua do outro, tinham uma outra cultura diferente daquele que está ao seu lado, mas todos tinham alguém em comum, é o Senhor Jesus, encantados com Jesus, amando a Jesus, é Jesus Cristo em nossas vidas. E aquele foi um momento especialíssimo. No dia seguinte, todos começaram a partir,
e um cacique ixcariana, ele me abordou já com pressa, saindo para pegar ali o seu transporte. Ele havia levado uns 13 ou 14 indígenas com ele da tribo ixcariana, e ele ali disse: Ronaldo, eu queria apenas agradecer, porque o seu convite chegou na nossa aldeia, e nós viemos, várias pessoas, são esses aqui, estamos com pressa, mas muito obrigado, porque eu aprendi o que é o Evangelho. Eu achei aquilo tão significativo. Ele disse: eu aprendi o que é o Evangelho. Eu falei: só um minuto, deixe-me pegar uma caderneta e uma caneta, e eu quero que você me diga o que é o Evangelho. Você aprendeu o que você aprendeu, o que é o Evangelho? Ele disse: o Evangelho é Jesus. Amar o Evangelho é amar Jesus. Crer no Evangelho é crer em Jesus. Seguir o Evangelho é seguir Jesus. Proclamar o Evangelho é proclamar Jesus. Negar o Evangelho é negar Jesus. Aí ele sorriu e disse: é simples assim. E partiu. E eu fiquei pensando: é simples assim. Nós que complicamos, mas é simples assim. A missão é cristocêntrica, a nossa fé é no Senhor Jesus. Nós somos chamados para fazer discípulos do Senhor Jesus, não discípulos nossos, mas de Cristo. Nós somos também chamados a fazer discípulos por meio da palavra e por meio do testemunho. Diz aqui a palavra de Deus: acompanhem comigo, ensinando-os, ou seja, por meio do ensino, a guardar, ou seja, o ensino aplicado à vida, ensinando-os a guardar na própria vida todas as coisas, os mandamentos, a doutrina que vos tenho ordenado, primeiramente recebidos esses ensinos pelos que fazem discípulos, aqueles discípulos que se tornariam apóstolos, que entenderam a palavra de Deus pelas palavras de Cristo, agora ensinam aos novos discípulos do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. O primeiro fundamento da missão é a autoridade de Cristo. O segundo fundamento da missão é a obediência da igreja. O terceiro fundamento da missão é o ensino, é a doutrina da palavra de Deus, da palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus nós somos levados à adoração e ao arrependimento. A palavra de Deus, ela nos leva a entender melhor e crer mais profundamente sobre Deus. E agora, encantados com Deus, nós adoramos a Deus. Mas a mesma palavra de Deus que nos leva a entender mais quem é Deus, nos leva também a perceber mais quem somos nós. Não é assim, irmãos e irmãs? E aí, confrontados com o nosso próprio pecado, somos levados ao arrependimento. É a palavra de Deus que conduz o povo de Deus à adoração e ao arrependimento, e muitas vezes isso acontece na mesma hora, no mesmo culto. Nós dizemos: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdoa-me, Senhor. Corrija-me, Senhor, confronta-me, Senhor, e passamos a adorar mais e mais o seu nome. Portanto, a autoridade de Cristo, obediência da igreja e ensino da palavra. O quarto fundamento da missão, nós o encontramos no versículo 20, me acompanhem por favor. No versículo 20, nós lemos essas frases, elas fazem aqui um divisor de águas. Sem essas frases finais, a missão seria impossível, não seria concluída. No versículo 20 nós lemos: e eis que estou convosco, quando, meus irmãos? Quando, meus irmãos? Todos os dias. Você pode falar comigo? Todos os dias. O Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: vocês, seus 11, que caminharam comigo e aprenderam comigo todas as coisas que eu ensinei, a missão é simples, é fazer discípulos de todas as nações. Nações que vocês nem conhecem, línguas que vocês não falam, lugares que vocês nem imaginam. A missão é essa, não é menor que essa. A missão não pode ser reduzida, é discípulos de todas as nações. E eu fico imaginando a cabeça dos discípulos. Se fosse eu naquele momento, eu pensaria: mas será que o mestre está avaliando bem quem somos nós? E não eram pessoas super preparadas, haviam sido ali alimentadas pelo próprio Senhor Jesus, mas estavam sendo ainda amadurecidas espiritualmente.
Eles viram Jesus e adoraram, mas também duvidaram, e foram a estes que Jesus confiou essa missão, discípulos de todas as nações. Seria isso impossível de ser feito, não fosse essa última frase, o fundamento da segurança. Este último fundamento é essencial para a igreja do Senhor Jesus. E o fundamento da segurança é este: nós jamais estaremos sozinhos. Jesus está conosco todos os dias. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, nem daqui a 5 anos, mas uma coisa, você e eu, se você ama e segue o Senhor Jesus, uma coisa nós sabemos, que nós nunca estaremos sozinhos. É interessante que em Mateus capítulo 24, Jesus havia dito aos discípulos: e sereis perseguidos, e sereis atribulados, e vos odiarão entre todas as nações, sereis odiados de todas as nações. E agora o Senhor Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações. Nós passaremos tribulações, passaremos perseguições, nós seremos odiados, a vida não será fácil, problemas surgirão talvez a cada dia, cada semana, cada ano, problemas maiores do que nós, mas nós temos uma segurança, e essa segurança, ela é fiel, ela é suficiente e ela é real, fiel, suficiente e real. Jesus está conosco todos os dias. É o Rei do universo, o Senhor das nossas vidas, o Redentor da nossa história, é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus estará conosco todos os dias. Por isso é possível que o impossível aconteça. Por isso que nós podemos nos lançar a fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo, mas nós não temos a capacidade, nós não temos o preparo, o povo é difícil demais, a situação é impossível demais, mas aquele que nos chamou e nos enviou, Ele está conosco todos os dias, todos os dias. Este é um chamado, meus irmãos, eu penso, e entendendo a grande comissão, eu concluo que é um chamado de Cristo para a sua igreja, um chamado para a fé, um chamado a crermos, porque ele termina aqui com uma promessa. Ele faz, primeiramente, entrega um comando, e de fazer discípulos, ele diz a extensão de todas as nações, ele fala sobre o método, ensinando-os a guardar todas as coisas, e ele termina com uma promessa: vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. É um chamado para a fé. E eu creio que na palavra de Deus a fé está associada ao descanso e a fé está associada também à missão. A fé está associada ao descanso porque à medida que eu creio, me acompanhe por favor, à medida que eu creio, a minha mente compreende, o meu coração sente e a minha alma percebe que o Deus Todo-Poderoso tem a minha vida em suas mãos. À medida que nós cremos, nós passamos não apenas a perceber, mas a sentir e a compreender, a termos profunda convicção que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. E se nós verdadeiramente cremos, eu repito, se nós verdadeiramente cremos, apesar dos problemas, dos gigantes, das angústias, dos opositores, nós podemos ir para a nossa casa hoje à noite, colocar a nossa cabeça sobre o nosso travesseiro e conversar com a nossa alma, como conversava Davi, dizendo: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. A nossa fé no Senhor Jesus nos conduz ao descanso. Quanto mais nós cremos, mais nós descansamos. Se te falta descanso, peça ao Senhor, não descanso, peça ao Senhor fé, pois à medida que você crer, você vai descansar no Senhor Jesus. Mas na palavra de Deus há uma ligação interessante, não apenas entre fé e descanso, mas também entre fé e missão. Porque à medida que eu creio, eu desejo também que outros possam crer.
À medida que eu conheço a palavra e conheço o Deus da palavra, eu desejo mais e mais que outros possam conhecer o Deus da palavra. À medida que essa palavra edifica o meu coração, eu desejo que outras pessoas tenham acesso a essa palavra. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós não nos envolvemos com a missão. Não é porque é difícil demais, é complexa demais ou é distante demais. Nós não nos envolvemos com a missão porque nós não estamos encantados com Deus. Porque se estivermos encantados com Deus, se for Ele a razão da nossa existência, o motivo da nossa alegria, a esperança dos nossos dias, aquele que enche o nosso coração de significado, se nós estivermos encantados com Cristo, nós vamos estar motivados a falar de Cristo, a testemunhar de Cristo, a ensinar sobre Cristo, a chamar pessoas. Olhe para Cristo, olhe para Cristo. À medida que nós cremos, nós descansamos mais e nós cumprimos mais a missão. Eu gostaria, portanto, de recapitular com vocês. O primeiro fundamento da missão é a autoridade, nesse caso, a autoridade de Cristo. Fale comigo, a autoridade de Cristo. Esse é o primeiro fundamento da missão. Sem esse fundamento, nada acontece. É só trabalho da igreja, mas ninguém é transformado. Porque o trabalho humano gera adesão, mas a autoridade de Cristo gera transformação. Esse é o primeiro fundamento. O segundo fundamento é a obediência. Nesse caso, a obediência da igreja. Diga comigo, obediência da igreja. Esse é o segundo fundamento da missão. Nós somos chamados a obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Fazer discípulo de todas as nações. É obedecer. É atravessar a rua. Atravessar o mundo. Obedecer a Deus. O terceiro fundamento da missão é o ensino. O ensino da palavra de Deus. Diga comigo, o ensino da palavra. Portanto, a autoridade de Cristo, obediência da igreja, ensino da palavra, e o quarto fundamento da missão é a segurança em Cristo. E eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Eu queria concluir trazendo à sua mente uma pergunta, à sua mente e à minha mente também, essa pergunta. Ouvimos o pastor falando sobre o envolvimento da igreja com a obra missionária, louvado seja Deus. Vemos irmãos e irmãs, tanto em Manaus como em todo o Amazonas, se envolvendo com aquilo que Deus deseja, louvado seja Deus. Mas muitas vezes estamos também apáticos, vivendo um marasmo espiritual, tocando a vida, com 10 outras prioridades que não o reino de Deus. E a pergunta que eu levanto é esta: qual é a maior barreira para a obra missionária? Por que depois de 2000 anos da grande comissão, há ainda tantos povos, línguas, tribos e nações que nada têm da palavra de Deus? Qual é a maior barreira da obra missionária? Seriam as complexidades culturais e linguísticas, as distâncias geográficas, ou seria o nosso próprio coração? E assim eu gostaria de concluir trazendo a você um pouco sobre a história de uma mulher de Deus que tem realmente impressionado a mim e a Rossana. Ela faleceu há poucos anos atrás, em 2000, se não me falha a memória, 2016, aos 91 anos de idade, a doutora Helen Roseveare. Helen Roseveare era uma mulher de Deus, uma missionária inglesa. Ela era missionária ligada à WEC International. Ela era uma médica formada em Cambridge, e ela possuía não apenas o curso de medicina, mas doutorado em medicina, possuía um curso de enfermagem, era uma jovem extremamente bem preparada. Deus a chamou para a obra missionária, ela se voluntariou naquela missão, na WEC,
E ela disse: eu quero cooperar no local com a maior necessidade. E um dos diretores da missão, ali na Inglaterra, naquela época, ele disse: o local com maior necessidade que nós conhecemos é o Congo, que fica no coração da África, mas aquele país passa por uma guerra civil, o local é difícil, as portas estão quase que totalmente fechadas, mas é o local com maior necessidade. E ela disse: eu gostaria de servir ali. Foi enviada para o Congo, e ali ela foi enviada para o interior daquele país. A primeira coisa que a doutora Helen ela fez foi fundar uma escola de enfermagem. E em 2 anos ela formou 100 enfermeiras missionárias africanas e as espalhou por todo o país. Foi um avivamento. Foi a primeira ação que ela fez, um avivamento em 2 anos de trabalho. A doutora Helen, ela pregava o evangelho, discipulava as pessoas, cooperava com os plantadores de igreja, outros missionários que lá estavam, e ela tinha um desejo em seu coração de construir um hospital naquele lugar. Não havia hospital naquele lugar. Ela orava a Deus, e ela disse: não vou pedir dinheiro a ninguém, se Deus assim quiser, Deus há de enviar, e abrir a porta, enviar, mostrar um meio. E ali o seu pastor na Inglaterra sentiu o mesmo desejo em seu coração, levantou uma oferta na igreja, enviou para aquele cheque para a doutora Helen e disse: para alguma coisa que Deus colocar no seu coração. Ela já sabia para que era, construir um hospital. Ela construiu um hospital com capacidade para 100 leitos. Ficou contente, trabalhou ali durante alguns anos e preparou e equipou o hospital e preparou ali os enfermeiros e aqueles que ali iriam trabalhar. Era uma época muito difícil, missionários foram mortos, vários foram sequestrados, levados ao cativeiro, e a doutora Helen, ela também foi sequestrada um certo dia e levada a um cativeiro, onde permaneceu por um tempo prolongado. E ali foi um tempo dificílimo em sua vida, e a doutora Helen Roseveare, ela manteve um diário no qual ela escreveu ali alguns acontecimentos e algo também do seu coração. Isso foi publicado, e eu queria apenas ler algumas partes do seu diário para vocês. Certo dia, ela escreveu o seguinte: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Depois de algum tempo, ela escreveu: em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado, mas logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor. Seu conforto foi total e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Ela foi liberta do cativeiro, levada de volta para a Inglaterra, ficou quase 1 ano hospitalizada, ossos quebrados, traumas na sua alma, no seu coração. Depois de 1 ano de tratamento, ela voltou para dar um relatório, prestar contas à diretoria da missão, a WEC, ali na Inglaterra. E ela disse: eu quero voltar, estou pronta para voltar para aquele país. E eles falaram: de jeito nenhum, a situação está pior e você passou horrores ali, nós não a enviaremos. E ela disse: se necessário, irei sem a missão. E convenceu os diretores a ser enviada novamente. Para lá chegou, e chegou não apenas naquele país, mas voltou para o mesmo lugar. E ela escreveu no seu diário: o maior milagre em meu coração é que Deus me fez perdoar aqueles que me agrediram e derramar sobre a minha vida um incrível amor por eles e um profundo desejo que eles conheçam a luz do Senhor Jesus. Para sua tristeza, ao chegar ali, aquele hospital construído com aquelas ofertas generosas dos irmãos ingleses havia sido totalmente derrubado, destruído. Ela não falou com ninguém. Ela colocou-se de joelho e disse: Senhor Deus, o hospital pertencia ao Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor há de fazer alguma coisa nova. O mesmo pastor, na mesma igreja, sem saber dessa notícia, levantou uma outra oferta e enviou do mesmo jeito aquele cheque para a doutora Helen e disse: para o que Deus colocou em seu coração. Ela reconstruiu o hospital.
não agora para 100 leitos, mas com capacidade para 250 leitos. Ainda construiu uma maternidade, um leprosário, e ela formou ali uma escola de paramédicos. A mulher era assim, usada por Deus e fortalecida pelo Senhor. Permaneceu anos e anos naquele país. Depois ela voltou para a Inglaterra, já mais idosa. Antes de falecer, ela escreveu uma carta aos missionários, mas é uma carta que serve a todos os cristãos. E eu encerro lendo com vocês e para vocês apenas a última parte dessa carta. Nessa carta, a doutora Helen, ela fala sobre qual é o problema, a maior barreira da missão. A maior barreira da missão. Ela diz: meus irmãos, minhas irmãs, o problema é que nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos Jesus e a popularidade. Nós queremos Jesus e o sucesso. Nós queremos Jesus e os aplausos. Nós queremos Jesus e o reconhecimento. Nós queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e nós queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. E ela intitulou essa carta dessa forma: somente Jesus. Somente Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Ore comigo nesse momento. Coloque a sua vida, seu coração na presença do Senhor. Se você está enfraquecido, peça que Deus o fortaleça. Se a sua fé está abalada, peça que Ele aumente a sua fé. Fé que dá descanso, fé que conduz à missão. Se a sua alma está cheia de descontentamento, peça a Deus que Ele seja a alegria da sua vida, motivo da sua vida, razão da sua existência. Se a sua agenda, seus dias estão cheios de outras prioridades que não o nosso Deus e o reino de Deus, diga ao Senhor: Senhor, eu quero só Jesus, me ensina a desejar somente Jesus. Que não seja o nosso coração a maior barreira para a obra missionária. Senhor Deus, nós estamos aqui neste quase fim de culto, olhando para o Senhor, precisando do Senhor, e orando ao Senhor, para que o Senhor mesmo nos ajude a nós desejarmos somente Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a nós termos o Senhor como prioridade da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a nós entendermos que o Senhor nos chamou como igreja a obedecer o Senhor, a amar o Senhor, a servir o Senhor e a proclamar o nome do Senhor, seja perto, seja longe. Eu quero orar, Senhor Deus, também por aqueles que porventura aqui estão ansiosos, angustiados, atribulados, fragilizados com as coisas da vida, com as coisas do coração. Se o Senhor quiser, o Senhor pode liberá-los de qualquer pressão, opressão ou tentação. E assim oramos. Mas se o Senhor desejar que caminhemos mais tempo debaixo dessa pressão, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fortaleça a nossa fé. Nós queremos crer o suficiente para descansar mesmo no meio da tempestade. Ó Deus, eu oro também para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que possamos compreender quem o Senhor é, quem somos no Senhor Jesus e aquilo para o qual fomos chamados.
os universitários que possam olhar a universidade como campo missionário. Aqueles que moram em seus condomínios, que possam fazer o mesmo. A nossa rede de amigos, de conhecidos, ó Deus, faça-nos sal e luz entre eles, em nome de Jesus. Abençoe também, ó Pai, não apenas nossa cidade, mas nosso estado e o norte do Brasil. Aqueles rios, comunidades, aquelas famílias que pouco ou nada sabem do Senhor Jesus. Levanta-nos como uma igreja missionária, em nome de Jesus. Que haja um compromisso real, ó Pai, da nossa parte, não apenas com o programa missionário, com alguns missionários, também isso, mas sobretudo com o Senhor. Fidelidade ao Senhor, desejo de fazer o Senhor conhecido, privilégio de servir ao Senhor. Ó Pai, eu oro, Senhor Deus, pela liderança dessa igreja, cada irmão, cada irmã, que faz parte dessa igreja local, para que sejam abençoados pelo Senhor, encorajados no Senhor, e possam servir ao Senhor de uma maneira contínua, incessante, enfática em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a obedecer. E para que possamos obedecer, que o Senhor nos faça, Senhor Deus, a perceber as ciladas do diabo também em nossas vidas. Que nós possamos estar mais encantados com Jesus do que encantados conosco, ou com as pessoas ao nosso redor, ou com a carreira, ou com algum título, alguma promoção, alguma oportunidade, com as finanças, com algum movimento pessoal, Senhor Deus, que possamos estar mais encantados, mais deslumbrados com o Senhor do que com qualquer outra coisa em nossas vidas. Nos ajude a cumprirmos a grande comissão dada pelo Senhor Jesus. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus nos abençoe.